Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã me acusa de tê-la envenenado porque está com ciúmes de que as pessoas me prestem atenção, já que perdi meu bebê, mas meu ex-cunhado tem algo a mostrar. Há 8 meses, vivi um dos momentos mais devastadores da minha vida, tive um aborto espontâneo. Quando meu marido, Aaron, e eu descobrimos que estávamos esperando um bebê, foi um daqueles momentos em que, de repente, tudo parecia cheio de esperança e possibilidades. Falávamos sem parar sobre como seria o bebê, quem ele poderia se tornar e que tipo de pai seríamos. Aaron foi incrivelmente solidário, e foi maravilhoso saber que estávamos nessa jornada linda juntos. Não perdemos tempo e começamos a transformar nosso quarto de hóspedes em um quarto para o bebê. Pintamos as paredes com uma cor suave e calma e discutimos sobre qual tipo de móveis seria o melhor. Eu comprei muitos livros para mães de primeira viagem, ansiosa para aprender tudo o que pudesse sobre gravidez, parto e cuidado de recém-nascidos. Então, tudo mudou em um instante. Era tarde da noite quando acordei de repente com uma profunda sensação de que algo estava errado. Não havia razão óbvia, apenas um sentimento avassalador de medo. Quando senti umidade em minhas calças e vi sangue, soube que algo estava muito errado. Imediatamente comecei a chorar incontrolavelmente. É difícil explicar o nível de pânico e desespero que senti naquele momento. O barulho deve ter alarmado Aaron, pois ele veio correndo. Rapidamente percebeu o que estava acontecendo e, sem hesitar, me levou ao hospital. Quando finalmente chegamos e os médicos me examinaram, senti como se estivesse prendendo a respiração, agarrando-me a qualquer raio de esperança de que o bebê estivesse bem. Mas então o médico deu a notícia que nenhum futuro pai ou mãe quer ouvir: eu tinha perdido o bebê. Toda a experiência foi traumática. Olhando para trás, ainda não sei como meu marido, Aaron, conseguiu se manter tão forte durante aqueles dias, porque eu estava completamente arrasada. Depois de perder o bebê, eu não conseguia funcionar. Não conseguia comer, dormir ou sequer reunir forças para falar. Era como se o mundo tivesse ficado escuro e eu estivesse presa em uma névoa de dor da qual não conseguia escapar. Naquela época eu estava trabalhando, mas tive que tirar 2 semanas de folga apenas para me permitir colapsar. Aquelas 2 semanas foram cheias de lágrimas, mal saí da cama. Acordar todas as manhãs era um lembrete cruel do que havia acontecido, era insuportável. Tudo o que eu queria fazer era dormir, porque quando eu dormia, não precisava sentir a dor. Durante esse tempo, minha família realmente se dedicou a me apoiar de uma forma pela qual sempre serei grata. Meus pais e minha irmã sempre me verificavam. Todos os dias alguém ligava, enviava uma mensagem ou passava pela casa para conversar comigo, embora eu não fosse capaz de manter muita conversa. Meus primos e outros familiares me visitavam, trazendo comida e frutas, tentando me nutrir de maneiras que eu não conseguia fazer por mim mesma. Mas não importava quantas pessoas viessem ou quanto se preocupassem, eu estava emocionalmente entorpecida. Apesar dos melhores esforços de todos, não havia nada que alguém pudesse dizer para afastar a tristeza. Através de tudo isso, foi meu marido quem me sustentou. Aaron cuidou de mim quando eu não conseguia cuidar de mim mesma. Ele não me pressionava para falar ou fingir que estava tudo bem. Em vez disso, ele foi paciente, me apoiando silenciosamente da maneira que podia. Ele me trazia comida, embora eu mal conseguisse tocá-la. Sentava-se comigo em silêncio quando as palavras eram impossíveis. Se não fosse por ele, não sei se teria conseguido superar aquelas semanas. Ele me assegurava repetidamente que não desistiríamos. Acreditava que com o tempo poderíamos tentar novamente, uma vez que eu estivesse curada, tanto física quanto emocionalmente. Sua fé e otimismo foram a única coisa que me impediu de afundar completamente no desespero. Aos poucos, comecei a me recuperar. Não foi imediato e não foi fácil. Decidi voltar ao trabalho, principalmente porque precisava de algo que me distraísse. O trabalho me deu uma rotina, algo em que me concentrar para não ter que pensar no bebê o tempo todo. No entanto, nos momentos de quietude, a dor voltava, e eu sabia que precisava de algo mais do que distração, precisava de conexão. Então, me juntei a alguns grupos no Facebook para pessoas que haviam passado por abortos espontâneos. No começo, eu não tinha certeza se isso me ajudaria, mas, à medida que li as histórias de outros, percebi quantas pessoas haviam experimentado a mesma dor que eu sentia. Foi reconfortante saber que eu não estava sozinha, que meus sentimentos eram normais e que outras pessoas haviam sobrevivido a essa perda insuportável. Comecei a me abrir mais e a compartilhar minha história e, ao fazê-lo, comecei a dar sentido ao que estava acontecendo. Neste momento, ainda estou de luto. Não acho que essa parte desapareça completamente, mas cheguei a um ponto em que não me culpo constantemente. Isso levou tempo e muito trabalho emocional. Houve muitos momentos em que me perguntei se foi minha culpa, se fiz algo errado. Mas agora acredito firmemente que há coisas que simplesmente estão fora do nosso controle.
Adotei uma mentalidade de o que tem que ser, será, e essa perspectiva me trouxe uma sensação de paz. Trabalhei muito na minha cura para chegar até aqui, e estou orgulhosa desse progresso. No entanto, recentemente algo aconteceu que realmente me abalou profundamente e sinto que desfez parte da cura pela qual trabalhei tanto. Isso ocorreu no chá de bebê da minha irmã, que aconteceu na semana passada. Para dar um pouco de contexto, minha irmã Maggie descobriu que estava grávida há cerca de 2 meses. Ela anunciou a emocionante notícia para toda a nossa família quase imediatamente, mas por algum motivo, ela não me contou pessoalmente. Fiquei sabendo através de uma de nossas primas, o que me surpreendeu completamente. Fiquei magoada, não porque não estivesse feliz por ela, mas porque Maggie e eu sempre tivemos um bom relacionamento. Ela esteve ao meu lado, especialmente durante o meu aborto espontâneo, oferecendo consolo e apoio quando eu mais precisava. Então, naturalmente, fiquei surpresa e, sinceramente, um pouco magoada por ela não ter me ligado para compartilhar sua feliz notícia. Quando conversei com ela sobre isso mais tarde, tentei não deixar que minhas emoções me dominassem. Não queria que ela se sentisse mal, mas também precisava entender por que ela não se sentiu à vontade para vir diretamente a mim. Ela explicou que a razão pela qual não me contou foi porque não queria estragar meu ânimo ao anunciar sua gravidez, sabendo que eu ainda estava de luto pela perda do meu bebê. Pude perceber que ela não estava tentando me machucar. Ela não queria acrescentar mais dor ao meu sofrimento e na mente dela, me manter afastada era a maneira de proteger meus sentimentos. Mas eu a tranquilizei e disse que não importa o que eu estivesse passando, sempre ficaria feliz por ela. Deixei claro que ela nunca deveria sentir que não podia compartilhar sua alegria comigo apenas porque eu ainda estava lidando com minha própria dor. Expliquei que, apesar da tristeza que eu carregava, continuaria amando o bebê dela tanto quanto o teria amado antes. Eu ainda seria a tia do bebê dela e queria fazer parte deste novo capítulo da vida dela. Para mim, era importante que ela soubesse que meu amor por ela e pelo bebê não diminuía por causa da minha perda. Ela parecia aliviada depois da nossa conversa e ficou feliz por eu ser tão compreensiva. Ela prometeu que a partir de então me manteria informada, o que me pareceu um passo positivo adiante. Nas últimas semanas, fiz um esforço para apoiar Maggie o máximo que pude, especialmente porque ela está passando por essa gravidez em grande parte sozinha. Veja bem, Maggie está atualmente em processo de divórcio de seu marido, Tyler. A notícia do divórcio foi um choque para toda a nossa família, inclusive para mim. Eu sempre pensei que Tyler era um bom sujeito, honesto, e até nos tornamos bons amigos durante o casamento deles. Ele parecia tão dedicado a Maggie, sempre a tratando com amor e respeito. Lembro-me de pensar na sorte que ela tinha de ter alguém como ele ao lado dela, e eles sempre pareciam felizes juntos. Por isso foi tão surpreendente quando Maggie nos disse que estavam se separando de repente. A razão que ela deu foi muito vaga. Disse que estavam se divorciando por diferenças irreconciliáveis, mas não deu muitos detalhes além disso. Quando alguém pressionava por mais informações, ela simplesmente dizia que Tyler não conseguia mais lidar com o casamento e deixava por isso mesmo. Parecia haver algo que não nos estavam contando, alguma peça faltando do quebra-cabeça, mas Maggie não parecia disposta a falar sobre isso, e eu não queria pressioná-la para obter respostas que ela não estava pronta para dar. Tudo que eu sabia era que Maggie precisava de apoio, e eu queria estar lá para ela de todas as maneiras possíveis. Eu até fui com ela a algumas consultas de ultrassom e visitas ao ginecologista. Embora Maggie e Tyler estejam no meio de um divórcio, eles conseguiram manter um relacionamento cordial. Provavelmente por isso, minha irmã decidiu celebrar seu chá de bebê na nova casa de Tyler. Ele tinha se mudado recentemente para uma casa com um bonito jardim, e Maggie achou que seria o local perfeito para todos nós nos reunirmos, relaxarmos e celebrarmos sua gravidez. Antes da festa, Maggie me convidou, nossa mãe e algumas de nossas primas para almoçar e ajudá-la a planejar tudo. Estávamos empolgadas por fazer parte do processo, já que é costume em nossa família planejar eventos juntos, e este evento em particular parecia especialmente importante. Quando todas nos sentamos para almoçar, minhas primas me deram um caloroso abraço e me consolaram pelo meu aborto espontâneo. Embora já tivessem se passado vários meses, elas sabiam que o luto não era algo de que se recupera rapidamente, especialmente quando se trata de algo tão pessoal e doloroso como perder um bebê. Como mulheres, acredito que elas entendiam o que eu ainda estava passando em um nível mais profundo. Elas até mencionaram o quão corajosa e altruísta eu tinha sido ao estar ali para Maggie, apesar da minha própria dor. No entanto, enquanto conversávamos, notei que a atitude de Maggie mudou. Ela disse a todos que parassem de falar sobre assuntos tão pesados durante o almoço. Disse que todos precisávamos superar o meu incidente. Suas palavras me magoaram um pouco. Eu também não gostava de falar sobre o assunto, mas sua reação me pareceu estranhamente fria.
Suponho que ela estava apenas estressada com sua festa e talvez não quisesse que a conversa se desviasse do evento feliz que estávamos planejando. Mais tarde naquele dia, quando a deixei em casa, Maggie brincou dizendo que eu sempre roubava o centro das atenções desde que aconteceu meu aborto espontâneo. Em seguida me perguntou meio séria se eu planejava fazer o mesmo em sua festa de bebê. Fiquei completamente surpresa com o comentário dela. Perguntei o que ela queria dizer com roubar o centro das atenções. Ela explicou que as pessoas pareciam mais preocupadas comigo do que com ela, e como resultado, ela se sentia deixada de lado. Disse que não queria se sentir assim durante sua festa de bebê. Imediatamente me senti mal e pedi desculpas. Assegurei-lhe que ninguém tinha a intenção de fazê-la sentir-se menos importante e que faria todo o possível para que meu incidente não surgisse durante sua festa de boas-vindas ao bebê. Não queria roubar o protagonismo em seu dia especial, nem fazer com que ela se sentisse negligenciada de qualquer maneira. Maggie não disse muito depois disso, apenas balançou a cabeça com desdém, e nossa conversa terminou de forma desconfortável. Entendia que Maggie queria se sentir completamente apoiada e amada durante sua gravidez, especialmente com tudo o que estava acontecendo com seu divórcio, mas eu não tinha percebido que minha perda a fazia se sentir relegada. A festa foi há 3 dias, e eu fiz o possível para manter o foco em Maggie e em seu bebê. Não queria receber nenhuma atenção, aquele dia era de Maggie, e queria que ela sentisse o apoio e o amor que merecia. Mas apesar dos meus esforços, várias pessoas ainda vieram até mim durante o evento, me dando calorosos abraços ou suaves tapinhas nas costas. Sei que o fizeram com boas intenções, mas com cada abraço ou gesto de simpatia, eu podia sentir os olhos de Maggie sobre mim. Ela não disse nada diretamente, mas eu podia sentir seu desconforto e irritação crescendo. Eu não queria fazer com que o dia girasse em torno de mim, e certamente não queria causar nenhum drama. Só queria aproveitar o evento, celebrar minha irmã e o bebê que ela estava trazendo ao mundo, mas estava muito consciente de como Maggie poderia estar percebendo a situação. Durante o evento, também vi Tyler pela primeira vez em uma eternidade. Eu o abracei, e ele parecia genuinamente feliz em me ver. Apesar de tudo o que tinha acontecido entre ele e Maggie, parecia que ainda estávamos em bons termos. Ele até se desculpou por não ter estado lá para mim depois de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Eu minimizei o assunto, entendendo que ele e Maggie também estavam passando por suas próprias lutas. Tyler havia perdido um pouco de peso e havia uma mudança notável em sua atitude. Ele não tinha mais a mesma energia vibrante de antes, em vez disso, havia um toque de tristeza em seus olhos, o que me fez questionar como ele realmente estava lidando com o divórcio e todas as mudanças em sua vida. Embora Maggie não tenha entrado em detalhes sobre a separação, estava claro que Tyler também estava lutando à sua maneira. Meu marido, Aaron, também havia comparecido, então ele, Tyler e os outros homens ficaram ocupados em segundo plano, fazendo churrasco e conversando entre si. Uma de minhas primas havia tricotado um lindo cobertor para o bebê. Meu pai presenteou Maggie com uma cadeira de balanço para o bebê, e minha mãe fez questão de comprar um carrinho de bebê novo, o que deixou Maggie muito empolgada. Para o meu presente, decidi dar-lhe alguns livros de maternidade que me ajudaram durante a minha gravidez, junto com um chale para bebê que tinha um profundo significado pessoal para mim. Esse chale foi a primeira coisa que comprei quando descobri que estava grávida. Lembro-me de estar em uma viagem a Istambul quando vi um chale delicado, lindamente tecido, pelo qual me apaixonei instantaneamente. Comprei-o com muita empolgação, imaginando-me envolvendo meu bebê nele. Depois de perder o bebê, o chale se tornou agridoce, estava ligado tanto às minhas memórias mais felizes quanto à minha maior dor. Mas eu não podia simplesmente jogá-lo fora. Queria que ele tivesse um propósito, que fizesse parte de algo bom. Então, pensei que me traria um pouco de paz dá-lo a Maggie, com a esperança de que seu bebê pudesse usá-lo bem. No entanto, quando Maggie abriu o presente e tirou o chale, ela congelou. Sua expressão mudou de surpresa para raiva. Ela olhou para o chale como se fosse algo contaminado e então perguntou, visivelmente frustrada, por que eu tinha trazido aquilo para sua festa. Fiquei confusa e tentei explicar nervosamente que era algo especial para mim e que eu queria que seu bebê o tivesse. Achei que era um presente pessoal que seria útil para ela. Todas as outras pessoas na festa admiraram a beleza do chale, mas Maggie parecia não se importar. Seu rosto foi se enchendo de raiva e então, para minha surpresa, ela começou a me acusar de tentar amaldiçoar seu bebê com o meu presente. Fiquei chocada com suas palavras e perguntei o que ela queria dizer com isso, mas antes que pudesse responder, minha mãe, que havia observado o intercâmbio, interveio. Ela disse que era inapropriado da minha parte dar a Maggie algo que originalmente estava destinado ao meu bebê morto. Explicou que não era certo passar algo ligado a uma perda para uma nova vida. Fiquei magoada ao ouvir aquilo. Nunca tive a intenção de ofender minha irmã ou fazê-la se sentir desconfortável.
Sinceramente pensei que estava oferecendo algo cheio de amor e significado. Silenciosamente, peguei o chale de volta e pedi desculpas, tentando manter a compostura na frente de todos, embora por dentro estivesse despedaçada. No entanto, Meg, visivelmente irritada, insistiu e me disse que só porque eu havia perdido meu bebê, isso não significava que agora pudesse dar essas coisas para o dela como se fossem lixo, e que o bebê dela merecia algo melhor do que aquilo. Eu estava à beira das lágrimas naquele momento. Meu marido, Aaron, interveio, interrompendo a conversa e se dirigiu diretamente a Meg. Ele deixou claro que minhas intenções nunca foram feri-la nem incomodá-la e que eu só havia dado o chale como uma forma de tentar encontrar cura, enquanto também mostrava o quanto me importava com ela e seu bebê. Aaron então apontou que se Meg não gostava do presente, poderia ter conversado comigo em particular depois. Não havia necessidade de me insultar na frente de todos e me envergonhar daquela maneira. Reconheceu que a situação era delicada, mas enfatizou que isso não justificava sua reação, especialmente na frente de toda a nossa família e amigos. Os outros convidados estavam visivelmente desconfortáveis, sem saber o que dizer ou fazer. Uma de minhas primas, percebendo a tensão no ar, interveio para apoiar o ponto de Aaron. Pediu a Meg que deixasse o assunto para lá, sugerindo que não valia a pena continuar escalando a situação. Eu me sentia completamente surpresa com tudo o que havia ocorrido, e sentindo-me derrotada, ofereci encomendar algo bonito para o bebê dela e enviar depois, na esperança de reparar a rixa entre nós. Mas Meg apenas zombou e me disse para não me incomodar. Seu ressentimento comigo parecia desproporcional à situação, e me entristeceu ver minha irmã tão chateada comigo por algo que, na verdade, vinha do meu coração. Felizmente, quando minha mãe abriu outro presente, o foco mudou e a conversa seguiu adiante. Mais tarde, quando todos começaram a se servir de comida, decidi tentar me desculpar com Meg novamente. Fui até a cozinha e enchi um prato com seu purê de batatas favorito e um pouco de frango, exatamente como ela gostava. Quando levei até ela, pedi desculpas mais uma vez, na esperança de que ela pudesse superar meu erro e ver o quanto eu realmente me importava. Mas Meg mal me reconheceu e simplesmente pegou o prato das minhas mãos sem dizer uma palavra. Sentindo rejeição, fui sentar ao lado de Aaron em busca de um pouco de consolo. Estávamos comendo em silêncio quando, de repente, ouvimos Meg tossindo forte e repetidamente. Todos se voltaram para olhá-la, gesticulando para a garganta, seu rosto ficando vermelho e inchado enquanto ela lutava para respirar. Corri para o lado dela enquanto minha mãe ligava para o 911. A urgência pairava no ar. Tudo o que eu conseguia pensar era em conseguir a ajuda de que ela precisava. Os paramédicos chegaram, e minha irmã foi levada ao hospital. Meus pais, Aaron, Tyler e eu fomos imediatamente para lá para estar com ela. No hospital, os médicos nos informaram que Meg tinha tido uma reação alérgica severa. Meg é alérgica a camarões, e havia alguns no churrasco, mas Tyler nos garantiu que tinha sido muito cuidadoso para não misturar as grelhas. Eu, especificamente, dei a Meg um prato que continha apenas purê de batatas e frango, então sabia que não havia dado a ela nada prejudicial. Quando Meg se recuperou e estava lúcida o suficiente para falar, começou a me acusar de tê-la envenenado. Disse aos nossos pais que eu fui quem lhe trouxe comida depois de ela me insultar por causa do meu presente. Então talvez eu tenha feito algo com sua comida que provocou sua reação alérgica. Respondi que nunca machucaria nem a ela nem ao bebê, e que achava inconcebível que ela sequer sugerisse isso. No entanto, ela se recusou a acreditar em mim. Em um ataque de raiva, ela me gritou para sair do quarto do hospital. Desde aquele dia, tudo saiu de controle. Meus pais, tomando o lado de Meg, me culparam por todo o incidente. Eles acreditam que de alguma forma coloquei Meg e seu bebê em perigo. Outros membros da família ouviram sobre o drama, e de repente estão me acusando de estar com ciúmes da gravidez de Meg, sugerindo que talvez deixei que esses ciúmes nublassem meu julgamento e prejudicasse Meg. A ideia de que eu agiria dessa forma é absurda para mim, mas, de alguma forma, as pessoas estão acreditando nisso. Meu único erro foi dar a ela aquele prato de comida. Juro que nunca lhe dei camarão, mas agora estão me culpando por tudo. Isso está me fazendo sentir muito culpada. Agora meus pais estão me pressionando para admitir tudo e pedir desculpas a Meg. Dizem que estou estressando minha irmã ao intensificar desnecessariamente a situação quando ela já está tão vulnerável devido à gravidez. Sou a vilã se não me desculpar com Meg, já que não sou a razão pela qual ela foi envenenada. Atualização 1. Olá! Em apenas alguns dias, recebi centenas de mensagens de estranhos. Primeiro de tudo, quero expressar minha mais sincera gratidão a todos que me enviaram palavras de apoio pela minha perda. Sua gentileza significa muito para mim. Também agradeço que muitos de vocês compreendem minhas intenções ao dar o chale a Meg. Eu realmente queria dar a ela algo bonito e significativo, e não esperava que ela interpretasse mal.
Está claro que ela sente ressentimento em relação a mim devido à atenção que recebi por causa do meu aborto espontâneo. Gostaria que ela tivesse conversado comigo sobre isso e resolvido seus sentimentos, em vez de deixar que se acumulassem. Agora, abordando o tema principal, me recusei a pedir desculpas e me mantive firme nas minhas palavras. Isso levou Maggie a me acusar publicamente em suas redes sociais de tentar envenenar sua comida. Ela afirma que sempre esteve lá para mim, mas que eu constantemente tento ofuscá-la, sugerindo que meus ciúmes pela gravidez dela me levaram a agir dessa maneira na festa. Para resolver isso de uma vez por todas, Tyler convidou todos para sua casa, insistindo que precisamos abordar a situação cara a cara antes que o bebê nasça e esse assunto se complique ainda mais. Meus pais entraram em contato comigo e estão me encorajando a comparecer, mas Aaron e eu ainda não temos certeza. Atualização 2. Como as coisas mudaram. Aaron e eu relutantemente decidimos nos encontrar com Tyler e Maggie para uma reunião, como uma última tentativa desesperada de resolver as coisas. Meus pais também estavam presentes, na esperança de ajudar. Maggie começou exigindo que eu me desculpasse e admitisse publicamente que de fato a havia envenenado. Eu ri com desprezo diante de sua acusação e estava prestes a negá-la mais uma vez quando Tyler de repente se levantou, dizendo que tinha algo a nos mostrar. Pois bem, aconteceu que Tyler tinha câmeras instaladas em toda a casa, que capturaram tudo o que aconteceu durante a festa. Ele decidiu compartilhar as imagens conosco para esclarecer as coisas de uma vez por todas. Quando vimos a gravação, ela mostrava como eu entreguei a comida a Maggie, exatamente como descreve. Não havia camarões em lugar nenhum. O vídeo mostrava Maggie comendo e conversando com os outros. No entanto, no meio de sua refeição, ela começou a olhar ao redor e repetidamente pedia molho. Uma das minhas primas tinha molho em seu prato e ofereceu a Maggie a oportunidade de molhar seu frango nele. Dado que essa prima estava comendo camarões, foi definitivamente uma má ideia que Maggie usasse o molho de seu prato. Tolamente, minha irmã mergulhou seu frango naquele molho. Momentos depois, Maggie começou a tossir, claramente desencadeando sua reação alérgica. Enquanto o vídeo era reproduzido, pude ver como os rostos dos meus pais ficaram pálidos ao perceberem o que realmente havia acontecido e compreenderam que Maggie estava me culpando por algo que não era culpa minha e que eles estavam apoiando-a. Maggie começou a discutir, balbuciando para justificar suas acusações. Ela disse que não havia garantia de que sua reação foi causada por comer do prato da minha prima e insistiu que talvez eu tivesse misturado algo em sua comida antes. No entanto, graças a Tyler, meus pais já não acreditavam mais nela. Eu gritei com Maggie por me difamar publicamente nas redes sociais. Depois, meu marido a ameaçou de usar o vídeo e processá-la por acusações falsas se ela não excluísse sua publicação imediatamente. As expressões dos meus pais estavam cheias de arrependimento enquanto se voltavam para mim com olhos cheios de simpatia. Eles se desculparam por me acusarem injustamente. No entanto, apontei que eles haviam sido muito rápidos em apoiar minha irmã e que se não houvesse provas, provavelmente teriam continuado a apoiá-la. Eu me virei para minha mãe e perguntei se ela agora iria esclarecer a situação com os outros membros da família, já que ela havia sido uma das vozes mais altas ao me culpar. Eu acreditava que era importante que todos soubessem a verdade, especialmente dado o dano que já havia sido causado. No entanto, minha mãe tentou minimizar, dizendo que ninguém realmente se importava com quem estava certo ou errado nessa situação. O que importava era que eu já não estava envolvida no que aconteceu com Maggie. Senti que isso era profundamente injusto e disse a ela que, se ela não tomasse a iniciativa de esclarecer as coisas e reconhecer a responsabilidade de Maggie em sua reação alérgica, então não poderíamos ter um relacionamento real. Meus pais continuaram tentando amenizar a situação sem realmente reconhecer sua própria responsabilidade. Finalmente, Aaron e eu saímos de lá depois de pegar uma cópia do vídeo de Tyler e agradecendo-lhe por revelar a verdade. Desde então, minha irmã excluiu sua publicação nas redes sociais, mas minha mãe ainda não esclareceu o que realmente aconteceu para ninguém. Estou realmente chateada com ela por concordar em me deixar ser vista como a vilã nessa situação. Nem sequer pediram a minha irmã para me pedir desculpas, assim como exigiram de mim. Atualização 3. Obrigada a todos pelas sugestões. Em resposta a tudo, decidi dar a Maggie uma dose de seu próprio remédio. Publiquei o vídeo que Tyler nos mostrou e compartilhei como tanto minha irmã quanto meus pais me acusaram injustamente de causar sua reação alérgica. Destaquei como Maggie foi descuidada o suficiente para comer do prato de outra pessoa e essencialmente se envenenou. Como era de se esperar, o vídeo causou um alvoroço. Muitos membros da família que inicialmente haviam ficado do lado de Maggie e me culpado, ligaram para se desculpar. Meus pais me ligaram repetidamente, mas tenho ignorado suas ligações. Aaron e eu decidimos reduzir o contato com a família até que meus pais reconheçam seus erros. Atualização 4.
Antes de começar esta atualização para contar o que aconteceu nos últimos meses com Meg, quero abordar um tema que se tornou recorrente nos comentários: a possibilidade de que Meg tenha provocado sua intoxicação de propósito. Não vou defendê-la, mas, sinceramente, não acredito que ela seja capaz de algo tão retorcido. Ou pelo menos não quero pensar que uma pessoa possa fazer algo tão extremo apenas para receber atenção. Seria horrível. Minha mente prefere pensar que, embora ela tenha agido de forma irracional ou cruel, não chegaria a esses extremos. Agora, retomando os eventos recentes. Tenho estado em contato com Tyler. Aaron e eu somos realmente gratos a ele por nos defender e, acima de tudo, por ter coragem de mostrar o vídeo que nos exonerava. Não esperávamos que alguém que estava em processo de sair da família fizesse algo tão decisivo a nosso favor, especialmente quando minha própria família não fez. Durante nossas conversas, Tyler nos deu um pouco mais de contexto sobre o que estava acontecendo nos bastidores de seu casamento com Meg, o que lançou uma nova luz sobre toda a situação. Acontece que, segundo Tyler, Meg e ele estavam considerando ter um bebê há algum tempo, mas nunca haviam dado o passo definitivo. Isso mudou depois do meu aborto espontâneo. Foi então que Meg começou a insistir mais em querer ter um filho. Tyler, a princípio, pensou que isso simplesmente significava que Meg havia chegado a um ponto em que se sentia pronta para ser mãe. E como ele também queria ser pai, começaram a tentar. Tudo parecia ir bem até que Meg engravidou. No entanto, o que desencadeou uma série de problemas em seu casamento foi um comentário que Meg fez logo após descobrir que estava grávida, e que envolvia diretamente minha situação. Meg disse a Tyler algo que o deixou atônito. Talvez agora que vou ser mãe, as pessoas parem de sentir pena da minha irmã e comecem a prestar atenção em mim. Esse comentário o deixou perplexo, e, quando Tyler perguntou se realmente haviam decidido ter um bebê porque ela o queria, ou se era apenas uma tentativa de desviar a atenção que as pessoas me estavam dando pela minha perda, Meg não negou o tom competitivo de suas palavras. Segundo Tyler, ela respondeu algo como: seria bom, por uma vez, não ter que ouvir as pessoas falarem sobre o que aconteceu com ela. Essa resposta desencadeou uma série de discussões entre eles, pois Tyler começou a sentir que Meg via a maternidade como uma espécie de competição comigo, em vez de um desejo genuíno de ter um filho. Isso, combinado com outros problemas no relacionamento, os levou ao divórcio. Me dói saber que Meg via as coisas dessa maneira, como se minha dor tivesse ofuscado sua vida a ponto de fazê-la sentir ressentimento. Nunca quis que as coisas fossem assim. Desde o início, minha intenção sempre foi ser feliz por ela, especialmente quando soube de sua gravidez, apesar do que havia me acontecido. Por enquanto, Aaron e eu continuamos mantendo contato com Tyler, mas reduzimos a zero nossa interação com minha família. Talvez, um dia, eles possam reconhecer o dano que me causaram e se esforcem para consertar as coisas. Mas sejamos honestos, não parece que esse dia chegará, nem estou esperando por isso. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu pai me expulsou quando se casou de novo, porque eu era a prova viva dos erros do passado dele. Agora meu pai está perdendo tudo. Olá a todos. Há pouco mais de um ano, minha mãe fugiu com seu parceiro de caso. Ela estava tendo um caso com alguém do seu tempo de escola há quase 2 anos, e finalmente decidiram fugir juntos. Eles quase se casaram, mas minha mãe teve uma mudança de coração ou algo assim, e decidiu fazer as coisas do jeito certo. Depois de ficar fora por quase 2 semanas, ela voltou com os papéis do divórcio, e meus pais se divorciaram oficialmente. Ela não quis a minha custódia, o que foi surpreendente porque meus pais nunca se deram bem, mas mais do que isso, eles nunca se deram bem comigo também. Ela cortou todos os laços com todo mundo e se mudou para algum lugar da Europa com seu novo marido. Isso foi bom para eles, mas não tão bom para mim, porque me deixou sem outra opção a não ser continuar morando com meu pai. Depois que minha mãe se foi, ele ficou ainda pior do que antes. Ele já me odiava, mas depois que minha mãe foi embora ele começou a me desprezar, porque eu era um lembrete constante do fato de que ele havia sido casado com aquela mulher, e ela o humilhou ao fugir com outro homem. Meus pais sempre se preocuparam muito com sua reputação e como eram vistos pelas outras pessoas, o que foi uma grande parte da razão pela qual, apesar de nunca gostarem de mim, decidiram manter a minha custódia. Eles sempre me fizeram parecer apresentável e nunca permitiram que eu falasse publicamente sobre como era tratada em casa. Embora eu tenha crescido com bastante conforto material, minha vida sempre foi miserável por causa deles. E além disso, eu nunca poderia falar sobre isso com ninguém, porque tinha medo do que poderia acontecer se eles descobrissem. No entanto, recentemente eu tive que falar, porque meu pai me expulsou de casa.
Tenho 17 anos agora, mas farei 18 em 3 meses, então meu pai achou que era o momento apropriado para me expulsar. Ele decidiu se casar novamente já que havia passado mais de meio ano desde que o divórcio foi finalizado. Eu sabia que ele estava namorando sua secretária. Não tenho certeza, mas acho que o namoro começou por volta do tempo em que minha mãe pediu o divórcio. Meu pai provavelmente achou que não havia mais obstáculos no caminho, mas eles mantiveram tudo em segredo até o divórcio ser finalizado. Poucas semanas depois, anunciaram nas redes sociais que estavam juntos, e 3 meses atrás, ficaram noivos. Cerca de 2 semanas atrás, eles se casaram. Eu estava presente em todas as cerimônias, mas apenas por obrigação. Meu pai não queria realmente que eu estivesse lá, e ficou muito claro para mim que tudo o que eu precisava fazer era sorrir e falar o quão feliz eu estava por ele ter decidido seguir em frente com sua vida. Então foi exatamente o que fiz. Apesar disso, eles me rotularam como um lembrete dos erros do passado do meu pai e me disseram que eu teria que sair e me virar sozinha. Eles decidiram ter uma conversa comigo poucos dias depois do casamento e me informaram que agora que estavam casados, não queriam mais que eu morasse com eles. Queriam começar tudo de novo. Meu pai, especialmente, não queria que eu estivesse por perto. E como eu já estaria fazendo 18 anos em alguns meses e começando a faculdade, seria melhor para mim me mudar agora. Sempre soube que por mais dinheiro que ele tivesse, isso não faria diferença para mim, porque ele sempre deixou claro que depois de eu fazer 18 anos, estaria por minha própria conta. Então, eu sabia que teria que pagar minha própria faculdade, mas o problema é que ela só começaria daqui a alguns meses, e eu não tinha ideia de como conseguir algum tipo de acomodação ou como pagaria por isso até lá. Além disso, embora já tivesse sido aceita em algumas universidades, eu precisaria de dinheiro para garantir minha vaga. E o problema maior era que mesmo se eu quisesse fazer um empréstimo estudantil, precisaria de adultos responsáveis para me ajudar com isso. Eu não tinha economias próprias porque, embora soubesse que teria que viver por conta própria aos 18, meus pais me proibiram de trabalhar. Eles achavam que as pessoas questionariam isso, já que éramos financeiramente estáveis, e seria estranho se eu quisesse trabalhar. Por medo de que as pessoas descobrissem a verdadeira situação em casa, meus pais me disseram que eu não tinha permissão para trabalhar. Por isso eu estava em um beco sem saída. Tentei falar com meu pai e minha madrasta para ver se seriam um pouco mais compreensivos, e expliquei que não podia simplesmente sair porque não tinha para onde ir e nem dinheiro para sobreviver, mas eles foram bastante cruéis e me disseram que isso não era problema deles. Deram-me até o fim da semana para sair de casa. Tentei de tudo, desde conversar calmamente até discutir com eles, mas nada funcionou. Então, acabei tendo um colapso nervoso na sala de estar, mas eles não se importaram. Continuaram com suas vidas, me ignorando completamente. Foi aí que percebi que não tinha outra opção a não ser falar com outras pessoas e parar de ter medo das consequências. Sem pensar muito, fiz as malas e fui para a casa dos meus avós. Os pais da minha mãe já haviam falecido quando eu era muito jovem, então os pais do meu pai eram os únicos avós que eu conhecia. Até aquele momento, eles não faziam ideia de como eu estava sendo tratada em casa. Meus pais haviam me incutido tanto medo que se eu falasse sobre como era ignorada em casa, eles fariam eu pagar caro por isso. E não estavam brincando. Sempre guardei tudo para mim, e meus avós não sabiam de nada até o dia em que cheguei à casa deles e contei tudo. Disse que meu pai esperava que eu encontrasse um lugar para morar e resolvesse minha vida em apenas uma semana, mas que isso não seria possível e eu realmente precisava da ajuda deles. Honestamente, não pensei que eles fossem ajudar, já que eram bem parecidos com meu pai no quesito aparência e status social. No entanto, o que meu pai não havia considerado era que meus avós, embora fossem muito dignos e sofisticados, não eram superficiais como ele. Quando contei tudo, eles ficaram indignados e me disseram que cuidariam de mim, e que eu não precisava me preocupar ou ficar ansiosa com o futuro, pois já havia passado por muito. Desde então tenho morado com eles. Eles foram buscar todas as minhas coisas na casa do meu pai, mas não foi só isso que aconteceu. Meu avô acabou demitindo meu pai da empresa, e agora ele terá que abrir mão de tudo, da casa da empresa, do carro, de tudo. Meu avô é dono do negócio de família que foi fundado por seu avô, e sempre esteve em nossa família. Naturalmente, meu pai também entrou na empresa. Meu avô estava prestes a se aposentar em alguns anos, e meu pai assumiria o comando. Agora, isso parece improvável, porque meu avô decidiu demiti-lo. Meu pai está ameaçando processá-lo, mas meu avô não tem medo, porque os advogados da empresa são ótimos, e até meu pai sabe disso. Além disso, pelo que eu vi, meu avô tem motivos sólidos para o processo não ser apenas uma demissão injusta. Se meu pai decidir seguir em frente com a ação judicial, perderá. Aparentemente, ele não é muito bom na parte dos negócios, e isso é algo que meu avô sempre soube. O verdadeiro motivo pelo qual meu avô o demitiu foi o que contei a ele sobre como fui tratada. Meu avô disse que não queria mais nada a ver com seu filho.
Ele literalmente me disse que preferia não deixar o negócio nas mãos de meu pai depois de saber o que aconteceu, e está considerando passar o negócio para outra pessoa quando se aposentar. A única razão pela qual meu avô deu tantas chances ao meu pai para aprender o negócio e o manteve em um cargo alto, mesmo sem ele ser capaz de fazer o trabalho, foi porque queria manter o negócio na família. Agora, ele acha que será melhor dar a outra pessoa a chance de assumir, porque seu filho claramente não é digno disso. Meus avós têm sido incrivelmente gentis comigo desde que fui morar com eles. Disseram que se eu tivesse falado com eles antes, teriam me tirado da casa dos meus pais e me colocado sob os cuidados deles imediatamente. Eu gostaria de ter sabido disso, mas estava realmente com muito medo de como meus pais reagiriam. Eles entendem isso agora, então estamos apenas tentando desfazer os danos que meus pais me causaram. Até agora tem sido ótimo para mim, porque meus avós disseram que vão cuidar de todas as minhas despesas, e eu não preciso me preocupar com nada. É um alívio enorme, porque agora não preciso nem pensar em como vou pagar a faculdade. Posso apenas aproveitar minha vida e viver da maneira que eu quiser, em vez de ficar constantemente ansiosa por causa do meu pai. Eu pensei que agora que saí da casa dele, meu avô e meu pai poderiam resolver suas questões no tribunal, e eu não precisaria me envolver. Mas acho que meu pai está tentando me arrastar de volta para esse caos, porque ele não parou de me mandar mensagens nos últimos 2 dias. Acho que ele está tendo dificuldades para aceitar que eu finalmente contei tudo ao meu avô, e agora ele terá que enfrentar as consequências de tudo que fez comigo no passado. Além disso, não foi minha mãe quem decidiu me expulsar de casa, ela simplesmente foi embora. Foi meu pai quem decidiu que não havia mais espaço para mim na casa, embora a casa em que ele mora seja graças à generosidade do próprio pai, já que era uma acomodação da empresa. Mesmo que ele nunca tenha merecido, ele conseguiu um emprego e o manteve por causa do meu avô. Agora ele está me mandando mensagens de várias contas diferentes, dizendo que o que eu fiz foi terrível, e que acha que sou vingativa e cruel. Ele acha que foi mesquinho da minha parte ir falar com meu avô sobre tudo o que aconteceu, porque ele não tinha feito nada de errado. A única razão pela qual queria que eu saísse de casa era porque eu estava prestes a fazer 18 anos, e deveria estar cuidando de mim mesma de qualquer maneira nessa idade. Ele tentou minimizar o quão mal eu fui tratada na infância, dizendo que muitas crianças não recebem o amor e o carinho necessários de seus pais, e elas não fazem tanto alarde como eu. Meu avô o acusou de negligência, e ele me disse que eu não era negligenciada, só estava agindo como uma ingrata porque ele se recusou a me apoiar por toda a vida. Isso é uma mentira descarada, porque fui definitivamente negligenciada. Talvez não no sentido convencional da palavra, já que sempre tive comida, roupas e outras coisas materiais. Mas não consigo me lembrar de uma única vez em que meus pais se sentaram comigo para conversar ou que passamos férias em família juntos. Eu sempre fui ignorada. E nas poucas ocasiões em que saíamos de férias, os 3 de nós ficávamos em quartos separados, e só nos reuníamos para tirar fotos. Depois disso, voltávamos à nossa vida familiar infeliz. Então, eu definitivamente fui negligenciada. Inicialmente estava ignorando todas as mensagens que meu pai estava me mandando, mas então ele me enviou uma mensagem culpando-me por tudo o que estava acontecendo com ele. Ele está perdendo a casa, e minha avó decidiu comprar aquela mesma casa da empresa e transferi-la para o meu nome. Então, eu ficaria com a casa, e não só isso, meu pai também perderia sua herança para mim. Ele me disse que tudo era minha culpa, e eu me sinto um pouco estranha por estar prestes a receber tudo o que ele está perdendo, especialmente se eu decidir aceitar a casa e a herança que ele deveria receber. Atualização 1. Oi, pessoal! Já se passaram 2 semanas desde que eu saí da casa do meu pai e bem, ele está em processo de ser despejado agora. Além disso, pessoal, eu não sabia que isso não era uma prática comum, mas sim, a empresa do meu avô é uma empresa de finanças e oferece acomodações como parte do pacote de compensação para funcionários em cargos mais altos como meu pai, meu avô e algumas outras pessoas. Eu não sabia que isso era tão comum, mas enfim. Muitas pessoas estavam perguntando por que meu pai estava prestes a perder a casa e por que ele morava em uma propriedade da empresa, mesmo que não exigisse que ele se mudasse ou algo assim. O custo da moradia no nosso estado é bem alto, e é por isso que meu avô oferece acomodações. Mas enfim, isso não é o ponto principal. Minha avó já está no processo de comprar a casa, e meu pai foi notificado com uma ordem de despejo. Ele tem que encontrar um lugar para morar em 4 semanas e depois disso ele terá que sair. Pelo menos ele tem 4 semanas para encontrar um lugar para ele. Ele só me deu 1 semana. Acho que estamos sendo muito mais complacentes com ele do que ele foi comigo. E graças aos comentários aqui, eu não me culpo mais pelo que ele está passando. Acho que ele merece totalmente. E comecei a bloquear todas as contas das quais ele estava me enviando mensagens. Eu não tinha feito isso antes, porque achava que se eu o bloqueasse, ele simplesmente criaria uma nova conta para me enviar mensagens e me irritar. Mas bem, ele pode fazer isso se quiser.
Eu só quero que ele saiba que eu não me importo. Viver com meus avós tem sido muito bom. Eles realmente são como meu pai em alguns aspectos. Ele costumava ser muito rigoroso com pontualidade e etiqueta à mesa, e meus avós também são assim, porque gostam de manter as aparências. Mas eles são muito melhores que ele, e eu realmente sinto que estou vivendo com uma família boa de verdade agora. O mais importante é que eles realmente parecem se importar comigo e falam comigo mais do que meus pais jamais se importaram em fazer. É uma mudança agradável, e eu poderia me acostumar com isso. Mas estou tentando não me acostumar, porque em alguns meses eu terei que ir para a faculdade. No entanto, até lá, é aqui que vou ficar. Agora que tudo isso está resolvido, gostaria de abordar algumas coisas e comentários que foram feitos na minha postagem original, porque são preocupantes. Muitas pessoas no post original me chamaram de capacho e disseram que eu era covarde por nunca ter me defendido. Eu só gostaria de lembrar às pessoas que estou há poucos meses de fazer 18 anos, o que ainda é bastante jovem. Por 18 anos da minha vida, fui condicionada por meus pais a acreditar que, se eu me defendesse ou fizesse alarde sobre o fato de sempre ter sido emocionalmente negligenciada, eles fariam eu pagar as consequências disso. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para me intimidar e me fazer ficar em silêncio. Quando eu era apenas uma criança, não poderia ter feito nada. Então, não é uma questão de ser covarde ou não. É que eu era muito jovem, e era responsabilidade deles me proteger, não me tratar assim e me assustar para que eu mantivesse a boca fechada. Para as pessoas que questionavam minha coragem, não deveria ter sido meu dever ser corajosa em primeiro lugar. Era o dever deles garantir que eu fosse protegida e me sentisse segura, mas eu estava apavorada com eles. E vocês nem imaginam o quanto foi difícil para mim enfrentar eles uma única vez e falar com meus avós sobre o que estava acontecendo. Não é como se eu nunca tivesse tentado. Quando eu tinha 11 anos, tive uma explosão em uma reunião de família sobre algo que havia acontecido em casa, provavelmente eles não me dando atenção suficiente. Eles me levaram para casa imediatamente e me colocaram de castigo por um mês. Eu não podia interagir com eles, nem mesmo durante as refeições, e fingiram que eu nem existia, o que obviamente não foi fácil para uma criança de 11 anos lidar. Tive que passar um mês inteiro sozinha no meu quarto, porque esse incidente aconteceu durante as férias de inverno, e eu nem podia ir à escola para ver meus amigos. Foi um período horrível para mim, e aprendi minha lição depois disso: nunca falar em público sobre o que acontece em casa. Depois de algo assim, obviamente fiquei com muito medo de falar, e não acho que seja justo as pessoas me acusarem de ser covarde ou capacho, ou seja lá o que for. Mesmo que eu tenha me defendido um pouco tarde, pelo menos eu o fiz, e estou orgulhosa de mim mesma por isso. Hábitos antigos são difíceis de abandonar, todos sabemos disso, e vai me levar muito tempo e energia para desfazer todo o dano que meus pais causaram. Acho que é por isso que até mesmo estava questionando se seria a coisa certa aceitar tudo que deveria ir para o meu pai, mas agora será dado a mim. Mas agora sei que mereço isso, e não vou mais fugir de falar sobre minha experiência. Atualização 2. Oi, pessoal! Foi uma semana bem agitada desde a última vez que postei, e meu pai finalmente começou o processo judicial por demissão injusta contra meu avô. Mas, como eu disse, nenhum dos meus avós está preocupado. Na verdade, eles nem parecem se importar com o que está acontecendo. Eu estava um pouco preocupada, porque não queria que eles enfrentassem nenhum tipo de perda, seja financeira ou de reputação, por causa das ações do meu pai. Mas eles me garantiram que aconteça o que acontecer, eles estão bem preparados para isso. Eles têm uma equipe de advogados especificamente para lidar com esse tipo de coisa, e vão resolver essa reivindicação em questão de semanas, se não dias. Isso me fez sentir um pouco melhor. Desde que comecei a bloquear todas as contas que meu pai estava criando para me incomodar, ele também parou de tentar entrar em contato comigo e de me fazer sentir culpada, porque acho que ele percebeu que isso não ia ajudar. Também fiz meus avós lerem todas as mensagens que ele me enviou até agora, e eles me fizeram enviá-las para a equipe de advogados como prova. Não sei exatamente o que isso vai provar, mas fiz tudo o que eles pediram, porque quero ajudar de qualquer forma que puder. Ainda me sinto um pouco mal por toda essa confusão ter sido criada por minha causa, de certa forma. E por causa desse processo, minha avó e a empresa do meu avô também tiveram que interromper o processo de venda da casa em que meu pai estava morando, porque agora é uma propriedade disputada. Então, acho que se não mais nada, pelo menos meu pai conseguiu adiar a data de seu despejo. Mas se eu tiver sorte, ele não vai conseguir adiar por muito mais tempo. Eu realmente acho que tenho sorte ao meu lado, porque meus avós têm me encorajado a falar sobre minha experiência de viver com meus pais, e agora praticamente toda a família está ciente de como meus pais me tratavam quando eu morava com eles. E todos eles cortaram os laços com meu pai.
Eles acham que isso é o certo a fazer, porque até agora meu pai sempre me pressionou a manter a boca fechada para que ele pudesse manter uma aparência de ser muito sofisticado e bem educado, mas na realidade, não é nada disso. E essa será a maior perda para ele, a perda de sua reputação entre a família. Acho que esse é o caminho certo. Ele já foi ostracizado pela família, e quando a notícia de sua batalha legal com meu avô por causa da demissão sair, ele provavelmente será rejeitado pelos amigos também, porque eles parecem ser o tipo de pessoas que fariam isso. Posso estar errada, mas espero estar certa. Atualização 3. Oi. Já se passaram alguns dias desde que o processo começou, e acho que as coisas não estão indo muito bem para meu pai no tribunal, porque hoje ele apareceu na casa dos meus avós para falar com eles pessoalmente, sem advogados. Para ser honesta, não estou surpresa, e ele também não deveria estar, porque segundo meu avô, ele definitivamente tinha um motivo para demitir meu pai, pelo menos oficialmente. Eu fui quem abriu a porta para ele e o deixei entrar, mas ele nem reconheceu minha presença. Ele esperou meus avós entrarem na sala e só então começou a falar. Ele disse que estava disposto a chegar a um acordo fora do tribunal, se eles estivessem dispostos a isso. Mas meu avô cortou a ideia instantaneamente. Ele disse ao meu pai que naquele momento ele não estava em posição de fazer exigências, e foi ele quem começou essa briga. Meu avô estava perfeitamente feliz em apenas deixá-lo ir sem fazer alarde. Ninguém precisaria saber por que ele estava sendo demitido, mas agora, como ele começou a briga, teria que vê-la até o fim, e meu avô não estava disposto a fazer um acordo. Ele deixou isso muito claro para meu pai. Mesmo que meu pai continuasse insistindo que nada disso era culpa dele, que ele se sentiu muito insultado pela forma como foi tratado e que tomou uma decisão no calor do momento, mas agora que estava perdendo, estava disposto a deixar para lá. Meu avô não se abalou. Depois que a discussão esquentou um pouco, meu pai se virou para mim, apontou para mim e disse que se eles precisassem culpar alguém, deveria ser eu, o que foi simplesmente bizarro, porque não acho que tenho qualquer culpa nisso. Mas, de qualquer forma, eu nem reagi. Apenas me afastei da situação e voltei para o meu quarto, porque não achei necessário sequer interagir com ele. Ele nem merecia minha atenção, e era isso que eu precisava mostrar a ele. Então, voltei para o meu quarto, e alguns minutos depois ouvi gritos e o som de uma porta batendo. Meus avós vieram até o meu quarto e me disseram que eu fiz a coisa certa ao não responder a ele, porque isso só o teria instigado ainda mais contra mim. Meu pai aparentemente me chamou de desrespeitosa e mimada antes de sair, dizendo aos meus avós que eles estavam falhando comigo da mesma forma que falharam com ele, o que é uma afirmação enorme, já que a única razão pela qual ele tinha um emprego, uma casa e um futuro seguro por tanto tempo foi graças aos meus avós. Aparentemente, ele foi irresponsável e meio que um festeiro quando era jovem, o que foi quando conheceu minha mãe e se casou com ela. Eventualmente, ele nem começou a trabalhar na empresa do meu avô até 8 anos atrás, já que queria seguir seu próprio caminho. E todos os seus negócios fracassados também foram financiados pelo meu avô. Basicamente, meu avô deu a ele tudo o que ele pediu, e apesar disso, ele ainda era tão ingrato. Depois de seu último fracasso empresarial, meu avô decidiu dar-lhe um ultimato e contratá-lo na própria empresa para que pudesse mantê-lo por perto e treiná-lo nos negócios da família, para que pudesse administrá-los depois que meu avô se aposentasse. Por 8 anos ele esperou que meu pai atingisse o nível esperado, e por 8 anos, meu pai o decepcionou continuamente. Agora, tudo o que está acontecendo já era esperado há muito tempo. Eu fui apenas um catalisador, e não acho que meu pai entenda ou esteja pronto para aceitar que a culpa é dele. De qualquer forma, ele vai ter que enfrentar meu avô no tribunal agora, porque sua tentativa de chegar a um acordo fora do tribunal foi um fracasso, por causa de seu próprio comportamento. Ele pode fazer o que quiser, não me importo. Atualização 4. Oi, já se passaram alguns meses, e eu vou começar a faculdade na próxima semana. Nem percebi como as semanas passaram rápido, mas aqui está uma atualização sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. Primeiramente, meu avô obviamente ganhou o caso, e meu pai saiu praticamente sem nada. Acho que meu pai simplesmente desistiu e deixou tudo para lá. Pode ter algo a ver com o fato de que sua secretária, que virou esposa, pediu o divórcio, o que não é surpresa, porque todo mundo sabia que ela era uma aproveitadora, mas eu não esperava que acabasse tão rápido. O ponto é que meu pai desistiu de tentar e deixou tudo para lá depois disso. Não ouvimos mais falar dele, e acho que isso é uma coisa boa. No entanto, meu avô ouviu de alguns outros parentes que ele se mudou para um apartamento nos subúrbios. Meu palpite é que ele provavelmente vai tentar começar algo por conta própria, e eu desejo a ele tudo de bom. Realmente desejo. As coisas têm sido ótimas com meus avós, e eu realmente gostei de viver com eles. Mas agora é hora de eu ir para a faculdade em breve, e estou bastante animada com isso também. Pela primeira vez na vida, vou morar sozinha, sem nenhuma restrição, além das impostas pela faculdade.
Mas de qualquer forma, ainda será melhor do que viver com meus pais. Estou ansiosa por isso e estou cruzando os dedos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.